Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Ministério da Saúde diz que ainda não pode reduzir intervalo entre primeira e segunda doses da vacina contra a Covid. Pela primeira vez no ano, o estado de São Paulo tem menos de 1.000 internações em 2 dias seguidos. Tem o início do 8º dia de competições na Olimpíada de Tóquio. E também os gols da rodada da Copa do Brasil. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta e encare o futuro. O Ministério da Saúde e os conselhos de secretários estaduais e municipais de saúde anunciaram há pouco que o intervalo entre doses da vacina contra a Covid ainda não pode ser reduzido. Vamos a Brasília conversar com o Matheus Scavazini. Ele tem os detalhes para a gente. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. De acordo com o comunicado, estados e municípios deverão seguir as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações para garantir o sucesso da campanha. Todos deverão seguir as definições em relação ao intervalo entre as doses e outras recomendações técnicas. Caso contrário, poderão ser responsabilizados. Após a vacinação dos grupos prioritários, com pelo menos uma dose, a imunização segue a ordem de faixa etária decrescente. Depois dos adultos, serão imunizados adolescentes de 12 a 17 anos, começando por aqueles que têm comorbidades. O comunicado também diz que haverá uma compensação das quantidades de vacinas enviadas aos estados para que todos finalizem a imunização ao mesmo tempo, sem prejuízo às populações. E só após a distribuição da primeira dose para todos os adultos, será analisada a redução de intervalo entre as doses, baseado em análises científicas e discussões da Câmara Técnica Assessora de Imunizações. Salsi. Matheus, eu sigo com você. Agora um assunto preocupante, porque foi confirmado o primeiro caso de reinfecção da Covid pela variante Delta, aí no Distrito Federal, né, Matheus? É isso mesmo, Salsi. A confirmação aconteceu na noite dessa terça-feira. A paciente é uma mulher de 66 anos que está isolada e internada em um hospital. Ainda não se sabe se ela já tinha sido vacinada. A Secretaria de Saúde disse que um sequenciamento identificou que antes de ser infectada pela variante Delta, originária da Índia, ela já tinha sido contaminada em abril pela cepa Gama do Amazonas. O governo local informou que a cepa Delta tem transmissibilidade 60 vezes maior do que a Gama. Esse é o segundo caso de reinfecção confirmada no Distrito Federal, o primeiro pela variante Delta. Salsi. Preocupante mesmo essa informação. Todos os cuidados precisam, né? Devem continuar sendo tomados. Obrigada, Matheus, pelas informações. E olha, menos de 1.000 pessoas foram internadas nesta terça-feira no estado de São Paulo por conta da Covid-19. É a primeira vez no ano que isso acontece em 2 dias seguidos. O Rodrigo Rinkel tem as informações pra gente. Oi, Rodrigo, boa noite. Boa noite, Salsi. Exatamente, menos de 1.000 internados pelo segundo dia consecutivo. Na segunda, dia 26 de julho, 985 pessoas foram para a UTI. Nesta terça, 969. Há exatamente um ano, eram 1.562. Atualmente, 11.518 pessoas estão hospitalizadas pela doença, sendo 6.028 em unidades de terapia intensiva e 5.490 em enfermarias. Agora, uma informação importante sobre a campanha de vacinação. Nesta quarta-feira, os drive-thrus e postos volantes em farmácias estarão fechados temporariamente. Porém, a vacinação segue normalmente nas unidades básicas de saúde do município, megapostos, além dos serviços de assistência especializada e em centros de saúde. Salsi. Tá certo, meu querido. Informação anotada. Muito obrigada. O número de pacientes com Covid em UTIs de Porto Alegre é o menor em mais de um ano. O Vitor Costa tem os detalhes pra gente agora. Oi, Vitor. Olá, boa noite, Salsi, boa noite a todos. São 185 pacientes confirmados e 14 com suspeita de Covid-19 em leitos de terapia intensiva. Essa é a primeira vez no ano
que esse número fica abaixo de 200 internados. A última vez tinha sido em 5 de novembro do ano passado, quando a capital registrava 197 casos graves relacionados à Covid. Especialistas apontam que o avanço da vacinação na cidade é um dos responsáveis por essa queda de casos. Atualmente, 33,36% da população de Porto Alegre já está completamente imunizada contra o coronavírus. A capital gaúcha segue a imunização de pessoas com 31 anos ou mais nesta quarta-feira. Salce. Obrigada pelas informações. Agora vamos para Salvador, porque por lá a aplicação da primeira dose vai ser retomada nesta quarta-feira. Quem tem as informações é o Pedro Santosé. Oi, Pedro. Boa noite, Salce. Boa noite a todos. A vacinação de primeira dose aqui em Salvador estava suspensa desde domingo por conta da falta de imunizantes. Mas nesta quarta-feira, as pessoas com 34 anos já vão poder ser vacinadas, viu? Mas para evitar aglomerações, o público-alvo será dividido em 2 horários. Das 8 da manhã ao meio-dia, para quem nasceu até fevereiro de 1987, e de 1 às 4 da tarde, para quem nasceu até julho de 87. Quem estiver nos grupos prioritários com o nome na lista também pode tomar a primeira dose. E para atender todas as pessoas, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Salvador confirmou que a vacinação de segunda dose vai estar suspensa nesta quarta-feira. Salce. Obrigada, Pedro. 3 pessoas morreram e 2 ficaram feridas em um grave acidente de trânsito que aconteceu no Rio de Janeiro agora à noite. O Pedro Paulo Filho atualiza os detalhes para a gente. Oi, Pedro, boa noite para você. Pois é, Salce, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, de acordo com o Corpo de Bombeiros, é grave o estado de saúde de um homem de 25 anos e de uma mulher de 30. Eles foram socorridos e levados para um hospital da zona oeste do Rio. 4 carros e um caminhão se envolveram nesse acidente que aconteceu na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas aqui da capital fluminense. De acordo com testemunhas, o motorista de um veículo de passeio perdeu o controle da direção e passou para o lado contrário da pista, causando a batida, isso por volta das 8 da noite. 2 mulheres e um homem morreram na hora. Salce. Tragédia, hein? Obrigada, Pedro, pelas informações. Nos destaques internacionais, nos Estados Unidos, uma perseguição policial em Oklahoma terminou com um motorista preso após ele provocar um acidente. Imagens feitas de um helicóptero registraram a ação. É possível ver o bandido no carro vermelho fugindo da polícia em uma rodovia. Os policiais se aproximam do fugitivo e conseguem deslocá-lo. O veículo ainda acerta um outro carro que estava parado na pista. Em seguida, ele se entrega. A polícia não informou o motivo da perseguição. O governo cubano começou o julgamento dos manifestantes presos nos atos do último dia 11 e 12 de julho. Os processos são sumários, ou seja, os acusados sequer conseguem se defender e são condenados rapidamente. De acordo com o Supremo Tribunal de Cuba, até sábado, 59 pessoas já haviam ido a júri. A maioria denunciada por desordem pública, incitação ao crime e desacato. As penas podem chegar a até 1 ano de prisão. Parentes dos detidos denunciam que os julgamentos aconteceram tão rápido que os acusados nem tiveram tempo para nomear um advogado. O Ministério Público nega. As autoridades não divulgaram números oficiais, mas fontes independentes alegam que mais de 500 cubanos foram presos nos protestos. O número de pacientes com coronavírus internados em enfermarias e UTIs voltou a subir em Portugal. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Ana Paula Gomes. Portugal registrou nesta terça-feira 2.300 novas infecções e tenta conter o avanço da variante Delta com a vacinação. Jovens entre 16 e 17 anos devem poder se imunizar já no mês que vem. O governo também planeja a imunização de crianças com mais de 12 anos com alguma comorbidade. Portugal segue como o 2º país da União Europeia com a maior média de mortes por Covid-19. Nos últimos 7 dias, está apenas atrás do Chipre e na frente da Grécia. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Já na França, o funcionário que decidir não se vacinar pode ser demitido.
A medida polêmica já havia sido rejeitada pelo parlamento. Mesmo assim, foi confirmada pela ministra do Trabalho nesta terça-feira. Por outro lado, os deputados aprovaram a vacinação obrigatória para algumas profissões, entre elas trabalhadores da área da saúde. Segundo os últimos dados de vacinação, metade da população está totalmente imunizada. Vamos agora direto para o Japão falar com o nosso enviado especial, André Tal, porque as competições desta quarta-feira já começaram por lá, né, André? E parece que o dia não começou muito bem para os brasileiros por aí. Bom dia para você, André. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente, o dia não começou bem para o Brasil, as esperanças estavam na natação, mas há pouco a nossa equipe de revezamento 4x200 livre terminou em 8º lugar. A grande esperança, no entanto, era o nadador Léo de Deus, do 200 metros borboleta. Afinal, na fase de classificação para a final, ele ficou com o 2º melhor tempo, mas na disputa por medalha ele terminou em 6º. Quem levou o ouro e ainda quebrou o recorde olímpico foi o húngaro Krzysztof Milak. No judô, a brasileira Maria Portela, na categoria até 70 quilos, venceu a primeira luta em menos de 30 segundos. Ela derrotou a adversária Nigara Shahin, que compete pela delegação de refugiados. Já no masculino até 90 quilos, o brasileiro Rafael Macedo perdeu para Islam Bosbaev, do Cazaquistão, e está fora das Olimpíadas. No vôlei de praia, a dupla brasileira Ana Patrícia e Rebeca perdeu no tie-break para a dupla da Letônia. Apesar da derrota, as brasileiras ainda têm chances de medalha. Salsi. Obrigada, André. E nós seguimos aqui na torcida pelos nossos atletas. Vamos ver então agora como está o quadro de medalhas dos Jogos de Tóquio. Aqui no nosso telão, o Japão reassumiu a liderança com 11 ouros, 4 pratas e 5 bronzes. 20 medalhas no total. O Brasil está atualmente na 16ª colocação, você acompanha ali embaixo, com 5 medalhas, uma de ouro no surf, 2 de prata no skate, um bronze no judô e outro na natação. E olha, a Prefeitura de Belo Horizonte liberou a volta dos torcedores aos estádios de futebol da cidade. A Virgínia Nalon tem os detalhes dessa decisão. Oi, Virgínia, boa noite para você. Ei, Salso, boa noite para você, boa noite a todos. A decisão é válida para jogos do América, do Atlético, do Cruzeiro, mas somente para partidas da Confederação Sul-Americana de Futebol. A CBF ainda não autoriza público nos estádios no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. A capacidade máxima permitida será de 30%, com distanciamento de um assento lateral e frontal nas arquibancadas. O torcedor deverá apresentar teste negativo feito no máximo 72 horas antes do jogo, nome completo e telefone. A data da volta ainda não está definida, mas pode acontecer no dia 18 de agosto, no jogo entre o Atlético Mineiro e o River Plate pela Libertadores. Salsi. Tá certo, minha querida. Obrigada. Agora o futebol. Começaram nesta terça-feira as oitavas de final da Copa do Brasil. O Grêmio venceu a primeira contra o Vitória e outro tricolor, o Fluminense, perdeu para um time da Série C. Veja como foi. Em Criciúma, o time da casa surpreendeu o Fluminense. Eduardo arriscou, a bola desviou em Igor e entrou no canto. No segundo tempo, o Criciúma ampliou com a ajuda do VAR. Pênalti sofrido por Dudu. Felipe Matheus bateu sem chances para o goleiro. O Fluminense diminuiu num pênalti sofrido por Lucas Claro. O uruguaio Abel Hernandes converteu. O Criciúma joga por um empate no jogo de volta, sábado. Em Salvador, o Grêmio abriu boa vantagem contra o Vitória. Ricardinho fez o primeiro. No segundo tempo, Léo Pereira marcou o segundo. E nos acréscimos, Luiz Fernando cruzou para Diogo Barbosa fechar o placar. Vitória 0, Grêmio 3. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.